Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos dar finalização aqui no capítulo 6, ok? Capítulo 6. Nesse capítulo 6, vamos falar aqui sobre avanços tecnológicos e a diferença entre os países. Ok? Tranquilo? Essa parte aqui é a parte 3 e a última. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nós vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Desenvolvimento tecnológico. Beleza? E aí eu vou começar a explicar para vocês aí sobre esse desenvolvimento, o que ocorreu, como é que funciona, tranquilo? Então vamos lá. Esse desenvolvimento tecnológico, ele causa situações negativas e causa situações positivas, tranquilo? Então vamos lá. O que ele fez? Ele aumentou ele aumentou a desigualdade, as desigualdades, beleza? Ele aumentou as desigualdades socioeconômicas entre os países, beleza? Então ele causa assim uma desigualdade entre esses países, porque alguns países passam a crescer mais, outros países passaram a crescer menos, tá bom? E a melhor parte da tecnologia vai para os países ricos, entre aspas, e a pior parte da tecnologia vai para os países pobres, ou, na verdade, nem vai, beleza? Então, esse desenvolvimento, certo? Vamos lá. Ele causa aqui entre os países, no caso, esse desenvolvimento tecnológico é onde? Ele ocorre nos países e nos setores da sociedade. Tranquilo? Esses países aqui que foram beneficiados, tranquilo? Então, países e setores da sociedade foram beneficiados. Quando eu falo setores, eu estou falando que só uma parte da população ela se aplica ou teve essa influência direta da tecnologia. E alguns países do mundo também teve esse avanço da tecnologia. Tranquilo? Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos, né, desses desenvolvimentos aí. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Esses países, certo? Esse desenvolvimento tecnológico que ocorreu nesses países, vou colocar aqui, ó, os países desenvolvidos. Tranquilo? Esses países desenvolvidos, eles tiveram lá seus benefícios, como já foi dito, ok? Então, esses países desenvolvidos, eles foram em direções, certo? Onde é que eles poderiam ganhar dinheiro? Em cima de quem que eles poderiam ganhar dinheiro? Então, eles foram, coloca aqui, ó, anote aí, foram em direção aos países pobres, ok? E instalaram as multinacionais. Beleza? Então, se eles instalam as multinacionais, é porque eles tiveram ali a oportunidade. O governo daqueles países passaram a dar oportunidade. Quando eu falo essa oportunidade, foi dada pelo governo desses países pobres. Tranquilo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Nesses países, eles tiveram aqui, ó, vamos lá, colocar aqui, ó,
esses países desenvolvidos, eles baratearam o processo produtivo. Tranquilo? Eles baratearam esses processos produtivos nesses países aqui, ó. Tranquilo? O que mais? Quando eles barateiam isso aqui, muitas pessoas passam a consumir mais. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó. Alcançando novos consumidores. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Outra situação aqui que ocorreu desses países desenvolvidos. Certo? Vou colocar aqui. Instalações, coloca assim. Tudo isso, anote aí. Vou colocar como eu estivesse escrevendo, tá? Escrever aqui como eu estivesse falando. Tudo isso tudo que eu falei aqui em cima, foram fatores responsáveis. Tudo isso foram fatores responsáveis por aumentar, ok? Não esqueça de anotar, seus lucros. Olha só, se você vai para um país pobre, com mão de obra barata, coloca suas multinacionais, começa a produzir produtos que caibam no bolso das pessoas, eles vão vender muito porque eles adquiriram vários consumidores, mais e mais. E é claro que o objetivo aqui, ó, é aumentar aqui os seus lucros. Tranquilo? Então vamos lá. E o poder, anote aí, e o poder econômico. Ok? Então, tudo isso aqui foram fatores responsáveis por aumentar seu lucro e o poder econômico. Esse lucro, esse poder econômico aqui, ocorreu, só você fazer assim, ocorreu graças às instalações das multinacionais. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, eles tiveram isso aqui, ó. Opa, eu vou para um lugar mais pobre, onde me dão isenção, onde me dão mão de obra barata, e é claro, com certeza que eu vou crescer. Tranquilo? Eu vou puxar uma seta daqui das multinacionais e vou falar assim, ó. Geram, colocar assim, ficar mais fácil. Só que as multinacionais, eu ia diminuir aqui, geram uma falsa impressão de desenvolvimento local. Ok? Eles vão gerar uma falsa impressão de desenvolvimento local. Beleza? Olha só. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Grande parte dos lucros vão para onde, pessoal? Grande parte desse lucro vão para onde? Onde é que ficam as multinacionais? Então, vamos lá. É destinado aos países de origem. Ok? O que tem nesses países de origem? Nós temos a matriz. Matriz de quem? Da empresa. Tranquilo? Das empresas multinacionais. Tranquilo? Então, olha só como ficou bacana aqui, ó. Esse desenvolvimento tecnológico, ele causa uma desigualdade no mundo. Tranquilo? E geralmente em países ricos, países desenvolvidos.
Esses países desenvolvidos, eles pegaram e foram avante, correndo para onde? Para cima dos países pobres, porque lá não tem leis, a mão de obra é barata, nós temos excesso, tranquilo? Nós temos isenção de impostos. Chegando nesses países, eles passam a baratear o processo de produção, gerando assim, uma grande quantidade de consumidores que será responsável pelo aumento do seu lucro e o aumento do poder de compra. O problema, pessoal, é que as instalações das multinacionais, tudo isso graças às instalações das multinacionais para os países desenvolvidos, ok? Então, só que essas multinacionais, por exemplo, aqui em Manaus, elas vão gerar uma falsa impressão de desenvolvimento. A questão é que Manaus também continua na mesma, assim como tem outros países que continuam a mesma coisa. Vão gerar uma falsa impressão. A maior parte dos lucros vai para onde? Vai para os países onde tem a matriz de origem, beleza? Onde tem ali seu país de origem, no caso a matriz principal. Ah, professor, mas gera emprego, mas é barato. Tranquilo? Vou virar a folha aqui e a gente vai dar uma continuidade. Olha só, coloca aqui, ó. Nos países desenvolvidos, que são considerados ricos, o que acontece lá? Estou falando da desigualdade, tá? Nós temos investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas. Tranquilo? O que mais? Nós temos concentração de centros de pesquisas em que os cientistas e pesquisadores desenvolvem, pode anotar aí, seus conhecimentos tecnológicos. Tranquilo? Quando eles desenvolvem esses fatores de pesquisas científicas, o que vai acontecer aí? Vai ocorrer um aumento na produção de mercadorias de alto valor. Ok? Vou mostrar aqui, ó. Aí, concentra, colocar assim, para vocês aí. Deixa eu ver como é que eu coloco. Ampliam a produção de mercadorias de alto valor. Ok? Professor, que mercadorias são essas de alto valor? Olha só, supercomputadores. Tranquilo? Supercomputadores. Nós temos aqui, satélites artificiais. Outro, nós temos medicamentos. Ou tu acha que grande parte desses medicamentos vem de onde? Vem de país pobre? É claro que não. Eles vão no país pobre, pegam a fórmula dos remédios, geralmente também dos índios aí, né? Dos ribeirinhos, e aplicam e desenvolvem um tipo de vacina, um tipo de remédio qualquer. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui nos países subdesenvolvidos? Vamos lá. Chamado de pobre. Nós temos aqui, produção de produtos de baixo valor. Ok? Que produtos são esses aqui, do setor
primário, ou seja, do primeiro setor da economia. Tranquilo? Outra, industrialização de baixa tecnologia. Pessoal, olha só a grande quantidade de informação que tem aqui em cima do que tem aqui embaixo, beleza? É quando as empresas, você traz uma multinacional para cá, certo? Ela vai fazer o que do desenvolvimento de um carro? Ela só vai fazer o quê? Ela só vai, aqui no país pobre, ela só vai montar o carro. Mas a tecnologia veio de onde? Veio daqui de cima. O sistema todo técnico eletrônico vem daqui de cima. E aqui só vai ser feito o processo de montagem. Beleza? Vamos dar continuidade aqui no outro processo. E vamos falar de um cidadão que é muito conhecido nosso, desde o ano passado. Na verdade, desde o 7º ano. Tranquilo? Olha o nome do cidadão aqui, ó. Thomas Malthus. Lembra? Thomas Malthus? Beleza. O que dizia na teoria de Thomas Malthus? Teoria. Dizia que quanto mais gente no mundo, menos alimentos, pois não haveria espaço para se plantar. Eu vou repetir, eu não vou escrever não. Quanto mais gente no mundo, menos alimentos, pois não haveria espaço para se plantar. Tranquilo? Eu vou colocar aqui em outras palavras. Malthus dizia que a produção de alimentos não acompanhava o crescimento populacional. Beleza? Se ele diz que nós temos uma grande quantidade de população, mas nós temos poucos alimentos, então isso quer dizer que vai gerar um problema. Tranquilo? Então, ele dizia que isso levaria a uma crise. Beleza? Como vocês sabem, Malthus não contava, isso aqui aconteceu, tá? Só que lá no século XIX, já não no século XX. No século XX nós tivemos aí uma boa evolução. Malthus não contava com o avanço tecnológico. Ok? Malthus não contava com o avanço tecnológico. Olha só, pessoal. A população do Brasil, ela começa a melhorar em 1940, a partir de 1940. A partir de 1940, ocorre um aumento na população brasileira. O que surge aqui? Ó? A melhoria na saúde. Quando eu falo saúde, eu estou falando vacina, eu estou falando hospitais, infraestrutura, tranquilo? Saneamento básico. Aí nós temos aqui, ó, aumento da natalidade. Nós vamos ter aqui um aumento da natalidade. Aí você fala assim, professor, o que a saúde tem a ver com a natalidade? Olha só, quando você nasce, automaticamente você toma a vacina, então isso gera um aumento. Então, o que Malthus professava iria acontecer. Muita gente no mundo, então nós não vamos ter alimento. Só que Malthus não contava com o avanço da tecnologia. Tranquilo? Então, a tecnologia, ela vai fazer o quê? Melhoria na genética dos alimentos. Beleza? Melhoria na técnica, na genética dos alimentos. Não é à toa que hoje você consegue plantar lá no deserto do Saara. E você consegue plantar lá onde vai ter Kalahari. Lá no deserto do Kalahari. Número do meu filho, número 4.
ou seja, o número do quarto filho. Meu, é claro, né? Mas vamos lá. Então, grande parte dessa melhoria, ela acontece no Brasil a partir de 1960, tranquilo? Em 1960, nós temos um evento chamado de Revolução Verde, beleza? O que é essa Revolução Verde aqui, ó? Refere-se à invenção de novas sementes e práticas agrícolas. Quando eu falo práticas agrícolas, é você plantar no deserto. Olha aí, ó, adubos químicos, fertilizantes. Quando eu falo em semente, eu estou falando de transgênicos. Ou seja, são sementes que não nasciam por exemplo, não nasciam no Cerrado brasileiro, aí passam a nascer. Por exemplo, a soja não era plantada no Cerrado brasileiro, só que como ela passa por um processo de transformação, ela consegue ser plantada no Cerrado brasileiro. Tranquilo? Pessoal, essa Revolução Verde aqui, ela acontece, como já foi dito, em 1960, aonde? Países pobre ou rico? Errou, é rico, não é pobre. Pô, vocês vão falar pobre, não é possível. Então vamos lá. Ela acontece onde? No Israel, novidade, né? E na Europa. Isso aqui foi logo no início, na década de 60. E pasmem, nas décadas seguintes, ou seja, 70, 80, 90, adivinha onde vai acontecer? Ocorre em países, vamos lá, errou, é pobre, não é rico, tudo bem, em países pobres, beleza? Abraço a todos, até a próxima, obrigado pela atenção e trata de tomar nota no caderno de vocês aí, beleza? Selva.